E aí, Fio, aproveitando, né, que estamos estudando osmose, estudando o transporte, o fluxo do solvente, da água, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, com o objetivo de diluir esse meio hipertônico, esse meio mais concentrado, eu vou dar continuidade à análise da osmose, das consequências da osmose, em meios completamente extremos, ou hipotônico e hipertônico, em células que têm glicocálix. Hoje eu quero falar das células de peixes, né, de água salgada e de água doce, e também em células de protozoários, tá bom? Mas é interessante percebermos que esta análise dá para a gente fazer uma pequena observaçãozinha a respeito de um mecanismo extremamente importante para esses animais que vivem em água muito salina, hipertônica, né? Ou vivem em água doce, muito hipotônica em relação ao meio, que é um fenômeno chamado de regulação osmótica, ou osmorregulação. E o que é osmorregulação? Osmorregulação, ou regulação osmótica, é o fenômeno que viabiliza, né, a sobrevivência do indivíduo, a sua adaptação, né, a adaptação do indivíduo ao meio em que ele se encontra, né, retendo água ou liberando o excesso de água para o meio, para que não fique tão desidratado ou não fique cheio de água a ponto de que de estourar. Beleza? Por quê? Porque esses organismos, eles são dotados, já venho falando desde há uns 2 vídeos atrás, de uma célula que não tem uma certa resistência de membrana, porque não tem parede celular, e sim glicocálix, tá certo? Coloquei aí uma imagenzinha bem para mim, bem linda, né? Que é um ambiente hídrico, mais especificamente falando, um ambiente de água salgada, e você observa que os animais que aí estão, né, eu posso ver aí quinidários, posso ver aí peixes, são animais que são bem adaptados a esse meio. Né? E como é que eles sobrevivem? E como é que eles vivem para se adaptar, para conseguir viver nesse meio? Tá bom? Então bora lá. Ó, vou começar. Primeiro eu vou falar da regulação osmótica em peixes. Beleza? Fio, seguinte. Em ar, eu tenho aí, ó, um peixe que vive em um meio hipertônico, né? E em B, um peixe que vive em meio hipotônico. Então, em A é um peixe marinho, né? E B é um peixe dulcícola, ou seja, um peixe de água doce. Beleza. Aí você me pergunta assim, ó, Fio, vem cá, se o peixe em A, né? O peixe em A, aqui ó, em A, ele está vivendo em um meio marinho, a tendência é o quê? A tendência é ele perder água. Por quê? Porque ele está no meio hipertônico. Então a água vai do meio hipo, que é o peixe, para o meio hiper, que é o ambiente. E aí você me pergunta assim, e quais são as características que ele possui para não morrer desidratado? Aí, ó, ele vai beber água, isso é importante, ó. Ele bebe água, ele bebe muita água, tá certo? Ele vai eliminar pouca urina, então tem um volume urinário bem pequeno, tá certo? Beleza? E ele vai pegar o excesso de sais, como ele não urina muito, e vai liberar pelas brânquias, pelas guelras branquiais. Então ele elimina esse excesso de sais pelas brânquias, tá certo? Então ele é um animal, né, marinho, que vive em um meio muito concentrado, então a tendência é ele perder água por osmose, e para se adaptar ele vai ter que beber muita água, urinar pouco e liberar o excesso de sais pelas guelras. Para quê? Para que as suas células não fiquem desidratadas, né? Para que as suas células se mantenham, através de uma regulação osmótica, ativas, metabolicamente ativas. Já o peixe de água doce é o inverso, é o contrário. Quer ver? A tendência é ele o quê? Ganhar água por osmose. Por quê? Porque ele está vivendo em um meio hipotônico, né? Vivendo em um meio hipotônico, a tendência é ele ganhar água por osmose. Então, como é que ele vai fazer para viver bem nesse meio? Ele
não vai beber água, ele nem precisa beber água, porque ele está ganhando água por osmose, né? Então, qual é a nossa necessidade de beber água, né? Nós temos, através de uma necessidade estimulada por nosso sistema nervoso, em resposta a uma concentração elevada de sais em nosso organismo. Então, a gente tem que beber água para suprir a falta de água e o excesso de sais. Então, através do sistema nervoso, vem a sede. Então, esse animal está recebendo água por osmose. Então, para que ele vai beber água, né? Vamos lá. Ele urina muito. Ele tem uma urina muito, mas muito diluída. Então, como ele urina demais, como ele urina muito, a tendência é ele perder muitos sais. Então, o que ele vai fazer? Pelas guelras, né? Ele vai reter os sais, que são essenciais à sua sobrevivência. Então, eu tenho estas características adaptativas deste peixe que vive em água doce, desse peixe ducícola. Tá bom? Então, vocês já perceberam que tanto o de água salgada como o de água doce, eles podem viver muito bem no meio em que se encontram através de osmorregulação. Aí você poderia me perguntar do outro lado, vem cá, Sérgio, e aqueles peixes que saem da água do mar e vai para a água do rio, como o salmão, para se reproduzir? Eles não vão de maneira instantânea, eles vão subindo o rio e vão se adaptando de maneira paulatina, aos poucos, e aí consegue ficar ali por um tempo, né, para até viabilizar seu processo reprodutivo. Não é instantaneamente. Agora, também não são todas as espécies, são somente algumas espécies. Tá bom, turma? Beleza? Vou continuar aqui, vou falar agora da osmorregulação em protozoários. Ó, isso daqui é um protozoário, né? Isso aqui é um protozoário que tem pseudópodo, isso aqui é uma ameba. Os protozoários podem ser ciliados, se locomovem por cílios, como esse aqui, dessa imagenzinha aqui, esse gifozinho aqui à direita. Eles podem ser flagelados, como o Trypanosoma cruzi. Eles podem ser portadores de pseudópodos, como uma ameba, né? E podem não ter estrutura de locomoção, como o plasmódio, o agente etiológico da malária. Mas eu quero falar não da estrutura de locomoção, mas sim do seu potencial de adaptação. Ó, os protozoários têm uma organela, né, chamada de vacúolo pulsátil ou vacúolo contráctil. E o que acontece? O que elas fazem? O que essa organela faz? É o seguinte, ó, veja bem, como a ameba, o protozoário, vive em meio hipotônico, a tendência é a ameba, o protozoário, ganhar água, né? Então a tendência é ganhar água. Como elas não têm parede celular e têm glicocálix, o excesso de água vai fazer o quê? Ela estourar. Então o que acontece? O vacúolo contráctil pega esse excesso de água e coloca o quê? Para fora. Você observa aqui, ó, nesse gifozinho aqui, ó, esse vacúolo contráctil, a água entra, ela vai tornando túrgida, aí o vacúolo pega o excesso de água e coloca o quê? Para fora. Agora, um detalhezinho, viu, gente? Um detalhezinho que eu faço questão de falar para vocês. Essa entrada de água na ameba acontece por osmose, ok? Então, a entrada de água, né, no protozoário vai do meio hipo para o meio hiper, osmose. Só que a funcionalidade do vacúolo pulsátil, que é uma organela exclusiva de protozoários, gasta ATP, gasta energia. Então, se alguém perguntar assim, poxa, eu estou vendo a água saindo do protozoário e disseram que isso aí gasta ATP, mas eu não já aprendi, todo mundo fala que o transporte da água é por osmose, a osmose é passivo? É, só que a saída de água, como você está vendo aqui, ó, nessa seta laranja, essa saída de água acontece por uma ação ativa de uma organela chamada de vacúolo contráctil ou vacúolo pulsátil. Tá certo? Isso é muito importante. Beleza, Fio? Então, osmose em células animais, né? Ou desculpa, osmose com glicocálix. Falei de osmose em hemácia, falei em osmose também agora de peixes e de protozoários. Beleza? Agora vamos fazer uma questãozinha a respeito desse assunto aqui. Ó,
eu tenho 3 células com iguais concentrações de sais em seu interior. Foram colocadas cada uma em uma solução. As 3 soluções eram hipertônica, hipotônica e isotônica. Em relação à célula colocada em seu interior, né? Em relação à solução, a célula colocada em seu interior. Em seguida, foram construídos 3 gráficos que representam o volume da célula após um pequeno intervalo de tempo. As 3 soluções eram respectivamente, presta atenção, as 3 soluções, quando a gente fala de solução, é onde a célula se encontra. Observe, aqui eu tenho o volume celular que está diminuindo à medida que o tempo está passando. Ô Fio, se o volume da célula está diminuindo, é porque a célula está perdendo o quê? Água. Se ela está perdendo água, ela está no meio o quê? Ela está no meio hiper. Então, a solução desse primeiro gráfico aqui, é hiper. Agora, e essa aqui que não se alterou? Essa aqui todo mundo já sabe que se não se alterou, é porque a solução é o quê? Iso. Então, hiper, iso. Então, pode ser a letra A, só pode ser a letra A. E aqui o meio hipo, né? O volume da célula está aumentando. Se está aumentando, é porque a célula está ganhando o quê? Ganhando água. Então, ficou fácil, ficou simples. Agora, você mata qualquer questão de osmose. Tá bom, fio? Vamos botar para alinhar. Deixa eu passar aqui o slide. Então, letra A, né? Então, ao se colocar uma célula, segunda questão, ao se colocar uma célula em um meio hipertônico, ela perderá água. Ela perderá água. Então, ela perderá água. Ao se colocar no meio hiper, ela vai perder água. Para o meio externo, ok. Uma retração de seu volume. Então, seu volume vai diminuir. Esse é um processo, né, de transporte passivo ou ativo? É passivo. Passivo. Desculpa a letra aí, porque eu não tenho habilidade de escrever com isso aqui, não. O nome desse transporte passivo é chamado de quê? Meu Deus do céu. Osmose. Então, qual a resposta, Fio? A resposta é letra A. Mas aí ele fala assim, mas Sérgio, ele está falando aí que é plasmólise. A plasmólise é o quê, Fio? A plasmólise é a saída de água por osmose. Tá certo? Beleza? Então, plasmólise é a saída de água por osmose. Falou? Beleza? Então, vamos fazer a terceira. Essa questão foi do Enem. Deve-se deixar o feijão de molho antes de cozinhá-lo? Esse procedimento é recomendável. Além da já conhecida redução do tempo de cozimento, ocorre redução ou eliminação da quantidade considerável dos compostos chamados de taninos e fitatos, que diminui a digestibilidade de certos alimentos, e dos oligosacarídeos, compostos que causam flatulência, formação de gases intestinais. Quando colocamos o feijão de molho, os grãos aumentam de tamanho. Isso ocorre porque há uma entrada de água nos grãos. O processo da passagem de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, denominado de quê? Ave Maria, essa aqui é brincadeira, né? Letra B de bola, osmose, foi questão do Enem, essa aí você não erraria. O TRI aí, né, é muito alto, porque é uma questão fácil e com certeza o seu concorrente não iria errar. Valeu, galera? Então, fica assim combinado. Próximo vídeo de osmose, vamos começar a falar de osmose em células vegetais. Valeu, viu? Beleza?